Satisfação, satisfação, imensa satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740M, também pela TV Êxito, nossa gloriosa tvexito.com.br. Meu Renato querido, tudo bem? Boa tarde. Liga o TP aí para nós. Lembrando que você pode e deve participar do Gente que Fala. Como? Através do telefone do ouvinte 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782. Deixa eu cumprimentar os nossos ilustres e amigos. Olha, começar por ela, a advogada Gabriela Guerra. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem. Obrigada por mais esse convite. De novo, numa mesa aí de bastante gabarito. Vamos ter bastante assunto interessante hoje. Doutor Ângelo Carboni, como vai? Tudo bem? Estou feliz de estar com você e com todos. Obrigado. Satisfação também tê-lo aqui, o vereador Ali Friedenbach. Como vai? Tudo bem, bom dia a todos. É um Alegria prazer tê-lo estar aqui mais viu? uma vez. Muito obrigado. E a nossa querida amiga Sônia Presta, apresentadora, cantora farmacêutica. Querida, que bom te ver, linda. Obrigada. Satisfação tê-la aqui também. Beijão, viu? E a você, olha, eu quero contar que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito no seu smartphone, no seu tablet. É isso mesmo, e é de graça. Não perca essa oportunidade, faça agora mesmo, tá? Portanto, vá lá no seu, na sua lojinha, né, da famosa PP Store, ou então, se você tem um Android, também pode e deve baixar o aplicativo, tá bom? Olha, após mapear as ruas com grande incidência de violência e levantar o porquê desses índices, a Comissão Extraordinária Permanente da Segurança Pública conseguiu a liberação de quase R$500 mil para a iluminação das ruas das Palmeiras, João Passalacqua e Manuel Dutra, em Santa Cecília e Bela Vista. A boa iluminação é uma alternativa que sempre ajuda a inibir a atividade dos criminosos. Isso é o que muitos dizem, né, vereadora Ari Friedenbach? Também concorda? Bom, não só concordo, como, na verdade, essas emendas aqui não são da Comissão de Segurança, foram emendas do meu gabinete. E eu, que tenho como um dos meus focos de trabalho a questão da segurança pública, mapeei algumas dessas ruas, outras para o ano que vem, e não tem a menor dúvida que a iluminação pública é uma das formas da gente inibir a violência na cidade de São Paulo. Além dessas que estão aqui relacionadas, também na Avenida de Higienópolis estava há mais de um mês apagada, o quarteirão inteiro, o último quarteirão da avenida, nós resolvemos o problema de iluminação, aí era só ligar a fiação que estava desligada, não era nem troca de lâmpadas. A gente tem tido uma preocupação muito grande, porque muitas vezes a gente tem na cidade de São Paulo pontos de iluminação que estão funcionando, mas as lâmpadas são muito velhas e não iluminam, ou estão encobertas pela vegetação e também não iluminam. Então, a gente está muito atento a esse problema. Uma outra questão muito importante que a gente precisa perceber é que a gente tem um projeto de iluminação na cidade de São Paulo bastante equivocado. A iluminação nas ruas de São Paulo iluminam onde passam os carros, que até tem os faróis dos carros para iluminar. Agora, as calçadas estão absolutamente escuras. As pessoas tropeçam, caem, se quebram nas calçadas. Isso é outra questão da qualidade das calçadas, mas as calçadas são absolutamente escuras. Quando a gente ainda, antes da lei do Cidade Limpa, você ainda tinha a iluminação das lojas, dos luminosos das lojas. Isso acabou. Então, as calçadas estão absolutamente escuras. A violência toma conta também por falta de iluminação. Então, a gente está muito atento no sentido de melhorar a qualidade da iluminação de São Paulo, colocar a iluminação LED, que é uma nova tecnologia que ilumina muito melhor, gasta muito menos e a lâmpada dura muito mais. Quem é o responsável pela iluminação da cidade de São Paulo? O Ilume, que é o órgão responsável pela iluminação. E não está fazendo os serviços de casa? Olha, existe um problema muito sério de contrato aí, para você ter uma ideia do absurdo. O que existe é o seguinte, por exemplo, a empresa recebe uma remuneração por poste de luz conectado à rede. É comissionada? A remuneração é por poste. Tá? Agora, esteja a lâmpada funcionando ou não, o poste está conectado, ela recebe a remuneração, que é uma aberração, né? É um verdadeiro absurdo. Eu queria fazer contrato com esse povo que faz dessa forma. Então, esse contrato está sendo revisto, ele está no final desse contrato, está sendo revisto, e isso, obviamente, precisa ser mudado. Né? Quer dizer, manutenção absurdo. Nem pensar, na troca de lâmpadas não, e cuidado. Assim, a manutenção está sendo feita, não da melhor forma, eu acho, até porque basta andar pela cidade de São Paulo que você vê as ruas estão escuras. Um lugar ou outro, um bairro ou outro tem uma qualidade melhor de iluminação. É fato.
mas a iluminação precisa melhorar muito e, com certeza, isso vai diminuir os índices de violência, porque o criminoso não quer ser visto, obviamente. Né? Posso tirar de uma dúvida? Não sei nem se o doutor vai saber responder. Também está ocorrendo a preocupação com relação a dificultar o roubo dessas luzes, porque, às vezes, túneis, né, do Morumbi, do o que se rouba é a fiação, roubam, não são as lâmpadas. Roubam né? toda a fiação. Existe um problema muito sério de roubo de fiação, porque vale muito dinheiro, né? Fio de cobre. E esse povo não toma choque? Não é? Eles são especialistas na área. É a coisa mais incrível do mundo. Vai, eu fico mexer num fio lá, eu levo um choque. Não, e o problema é o seguinte, né? Desculpa, mas só assim, uma das formas de se combater isso, e que é bastante simples, é o receptador, né? Quem fica com essa fiação? Essa fiação é roubada e vendida no mercado paralelo. Então precisa se combater o que está recebendo. Eu fico muito assim porque vou até falar. Simplesmente uma rua, né, doméstica, como a gente está falando em termos de túneis e tal, mas, por exemplo, uma rua doméstica, a rua da minha mãe, que eu sempre gosto de citar, porque são casinhas geminadas, aquela coisa. Tem uma lâmpada na frente, um poste que eventualmente está ligado, eventualmente está desligado. O que acontece? Porque, às vezes, a gente sabe que não é a lâmpada, porque a lâmpada está lá e eventualmente, ela funciona durante um período grande, e aí, em determinados momentos, aquela rua fica escura, mas só naquele quarteirão, naquele ponto, né? O senhor falou que os postes são todos ligados à rede e se recebe por poste, vamos dizer agora assim, existe, por exemplo, estou dando um exemplo aí que eu falei, o último quarteirão na Avenida de Higienópolis ficou mais de um mês completamente às escuras. A gente entrou em contato com o Ilume. Era um mau contato. Era uma assim, então pode ser um que dia seja resolveu. Um mau contato também. Pode ser. Né? Mas aí tem o que ligar para o precisa, Ilume. Ou ligar para um vereador que pode tomar uma atitude. Isso, assim, um dos problemas muito sérios, assim, a gente, como vereador, óbvio, não conheço, não circulo pela cidade inteira. Sim. Mas se a gente recebe a demanda, a gente rapidamente age e isso, muitas vezes, a gente consegue resolver de forma bastante rápida isso. Esse da Higienópolis é um exemplo que eu gosto de dar, porque foi 24 horas para resolver. Então, se eu ligar para o senhor, para o gabinete do vereador, depois falar, 3396 na Saúde, tem poste que não está funcionando. Mas é bom saber. 4815. É bom saber, não é? Eu não sabia. Ó, gente, importante. isso é corajoso, sabia hein? pra onde Porque ia. tem vereador que vem aqui e gosta de dar telefone, não. Esse dá. Eu estou dando o vamos lá. telefone porque, assim, a gente recebendo as demandas, seja iluminação, seja o que for, a gente age. A gente precisa receber as demandas das pessoas. Esse é um problema muito sério que eu vejo assim. As pessoas criticam porque faz, porque não faz. Mas se a gente não recebe a demanda, a gente não tem como agir. Então vamos falar o telefone do vereador. 3396 4685. Não, desculpe. 4815, desculpe. 3396 4815. As pessoas podem ligar, aliás, por favor, liguem para passar os problemas que tem nos bairros para a gente poder estar ajudando a resolver. Gabriela Guerra, lojas são obrigadas a trocar produtos com defeito? Pois é, a nossa advogada aqui de plantão para nos ajudar a entender um pouquinho, porque o Natal está aí. E após a festa, muitas pessoas passam a ter problemas com a troca de mercadoria, seja por casos de produtos esgotados, de peças com defeito, ou até mesmo com vendedores que não querem realizar a troca. O problema pode ser maior nas compras feitas, por onde? Que facilidade? Pois é, pela internet, onde há também casos de produtos não entregues ou que chegam atrasados ou até danificados. E aí, doutora Gabriela Guerra, o que fazer? Bom, Senta e chora? Olha, com relação às lojas, primeiro eu queria destacar que, na verdade, é uma generosidade das lojas de fazer os produtos. Tudo bem que se as lojas não fazem essa troca, né, eles perdem muitos clientes. Então, não existe uma regulamentação determinando que se a pessoa quer, não gostou, quero trocar, não dá. Existe a possibilidade de trocar o tamanho, que não serviu, agora, algum defeito, com certeza tem que trocar. Agora, com relação a não gostar, isso é uma generosidade das lojas que querem trocar. Agora, com relação à internet... Mas aí, não, desculpa, ainda na compra. Ainda na compra. Eu estou lá fazendo a compra de presentes de Natal. Então, supõe-se que é um presente, né? Isso. E aí eu falo assim, se a pessoa não gostar, pode vir trocar? Aí fala que pode, né? Tocar Sim, ela dá etiqueta de troca, porque as lojas normalmente fazem isso. Tem que pegar a etiqueta. Se falar só de verbalmente, não fica esperto. Tem que falar, não. Então, a senhora me dá um papelzinho aqui que eu possa colocar, né, junto ao presente para poder fazer a troca. Exato. No prazo, normalmente as lojas dão um prazo de 30 dias.
Desde que surgiu a obrigação das lojas terem um código de defesa do consumidor em cada recepção da loja e no balcão, para as pessoas terem acesso, é exatamente para demonstrar que elas não são obrigadas, mas elas fazem essa gentileza de ter a troca e dar a troca em 30 dias. Muito bem. Eu não sou muito de trocar, não. Vocês trocam? Não, realmente... O problema é que muitas vezes você compra um presente e aí não serve o número. Né? Essa E parte aí de não servir, ele não tem problema se tiver no estoque, eles trocam. Se tiver no estoque, acontece muito deles não reporem o estoque e não tem para trocar. Exatamente. Agora, com relação à internet, que vem um problema maior. Existe aquilo que já está regulamentado, que é o direito de arrependimento. Você compra pela internet algo que você não viu pessoalmente. De repente, é um sapato que você achou maravilhoso, chega a um sapato duro, é um sapato que você não gosta, você não vai usar. Você tem o direito de devolver o produto e receber o dinheiro de volta. Exatamente porque você não está palpando aquele produto, você tem o direito de se arrepender e pedir o seu dinheiro de volta. Este é o maior problema. É quando que começa o sapato a contar... ser duro ou... quando começa receber a contar esse esse prazo. É. Tem muita gente, muitas lojas que tentam falar, não, mas eu enviei tal dia, se chegou na sua casa, é o problema do seu bairro, os seus 7 dias já se esgotaram. Não tem como comprovar quando você recebeu esse produto na sua casa. Além disso, tem muitas lojas que vão devolver, mas demoram meses para devolver o dinheiro. Mas você tem um protocolo de entrega, né? Quando te entrega um produto em casa, você assina. Algumas situações não tem essa. No meu prédio, por exemplo, o porteiro ele recebe ele 2 dias depois correio? que chega na portaria do É um condomínio. problema interno, mas então, não, sim. o porteiro, quando ele recebe, ele assina um protocolo, né? Com certeza deve assinar em algumas lojas, mas tem umas situações caseiras de outras empresas que têm CNPJ que não tem, é só realmente a entrega do produto. E tem algumas outras situações que eu posso citar aqui, como defeito. A loja diz que o produto foi entregue completamente sem lesão alguma. Como é que você vai comprovar? Né? Então, nessas situações, o que tem que destacar sempre é que sempre é o favorável ao consumidor. Produto com defeito, produto que você não gostou, que se você se arrependeu da troca, você tem 7 dias do dia que você recebeu, do dia da ciência do defeito, você pode fazer esse pedido de devolução do dinheiro ou a troca do produto também, se você gostar do produto. Dada, só não dá para usar e depois lá trocar, né? Porque o povo também não é bobo, né? Fica de olho, tá? Olha o próximo assunto aqui. TJ manda a Prefeitura criar 150 mil vagas em educação, Sônia Presta. Quero ouvir o seu comentário, porque o Tribunal de Justiça condenou a Prefeitura de São Paulo a criar até 2016 150 mil vagas em educação infantil, sendo 105 mil em creches de tempo integral de 0 a 3 anos e o restante em pré-escola de 4 a 5. Metade das vagas aí deve, com certeza, ser criadas em 18 meses e o que a Prefeitura entende não ser possível, claro, de atender. A fila por creche na cidade é de 170.472 crianças na pré-escola e faltam, portanto, aí 14.701 vagas. Bem, nós temos esses dados, mas o que se vê, por exemplo, nós não temos como constatar essa realidade, né? Porque a gente não consegue ver. O que a gente vê nessa época do ano, por exemplo, são muitas crianças na rua, a gente passa o tempo todo pelas favelas, pela periferia, porque nós somos cercados. Aqui em São Paulo não tem jeito de você falar, você mora próximo a uma favela, de qualquer maneira, ou próximo à periferia, ou próximo a uma escola pública. Mas, independente de ver esse número de vagas que está realmente faltando, eu vejo, sim, as crianças serem atendidas. Por exemplo, o filho da minha faxineira, que tem 2 e 3 anos. Ela mora na periferia do Altino, numa estação bem Zona Leste. E ela me falou que a criança dela está na escola desde 1 ano de idade, né? Está sendo muito bem atendida, está o dia inteiro na creche, tem 4 refeições, tem isso, tem aquilo, tal. Então, o que eu escuto de depoimentos, porque eu não posso fisicamente ali constatar, a gente lê e vê pela imprensa, é que as creches da prefeitura que estão funcionando estão com uma qualidade muito boa, né? Para as pessoas, sem custo nenhum, né? A faxineira ela consegue deixar o filho dela o dia inteiro, ela vai, ela busca, tem um horário bonitinho, tal. Então, eu creio
que nós temos muitos problemas, sim, com educação, com saúde em São Paulo, é uma realidade. Mas nós temos que também dizer, vamos torcer para que essas vagas realmente sejam criadas aqui para essas crianças, que a prefeitura e o Estado consiga realmente fazer essas 14 mil pessoas que estão procurando vagas e ainda 170 mil que estão ainda na fila, consigam essas vagas e que as que estão sendo atendidas continuem com essa qualidade, né? Que a gente consiga manter e que a prefeitura coloque em prática isso, porque esse é um dos trabalhos que eu estou ouvindo muito boa notícia sobre saúde, sobre creche, sobre pré-escola. Eu estou muito feliz com esse trabalho. Eu quero complementar uma informação. Acho que o que você está falando é absolutamente verdadeiro. A qualidade das creches é excelente, tanto as da prefeitura como as conveniadas. O nível de exigência para se credenciar uma creche é altíssimo. Então, as creches que existem são de alta qualidade. Existe um déficit muito grande de vagas, sim. Agora, é inimaginável achar que, num período tão curto, vai conseguir se resolver esse problema. Não dá por decreto a gente construir vaga em 24 horas ou em 6 meses. Precisa ter um prazo. Esse problema não é de hoje, é um problema que vem se arrastando ao longo de muitos anos, e a prefeitura está procurando minimizar esse problema. Eu tenho certeza absoluta que não vai conseguir resolver 100% do problema. Mas acho muito importante esse seu depoimento, no sentido que, assim, as vagas que existem, não são poucas, são de excelência. Doutor Ângelo Carbone. A tristeza que dá nisso tudo é que a prefeitura tem que ser condenada a fazer alguma coisa. Se ela tivesse visto onde saiu aqueles 500 milhões lá, ela podia investir nisso aí e não tem problema. Então, a gente nota que eles são cegos por um lado e do outro tem que ser condenado. É ruim. A gente tem boa qualidade, sim, só que tem milhões de pessoas que estão na fila, mulheres desesperadas. A senhora falou da sua empregada, a minha não tem. E os filhos dela ficam na rua lá, então ela tem que pagar para alguém para fazer isso. É o que a gente fala, a gente vê realmente, uma tristeza. né? Temos e a gente que ver vê o que a fazer, falta né? de sensibilidade do prefeito lá, que está ligado lá em situações que não tem nada a ver. Esse Hoje, problema dos 500 milhões que o senhor está referindo Sim, não senhor. é de agora, é algo que vem se mas arrastando mas também ele há não muitos viu, anos. Mas era só ele fazer uma análise de ver quantos metros quadrados de construção estão sendo feitos lá, que ele sabia o quanto que precisava recolher. Eu vejo de verdade aí que ele tem que ser condenado para fazer alguma coisa, ele tem que fazer na marra. E a tristeza é que as crianças não dá para esperar. Daqui 3 anos já estão grandes. E as mães deixam essas crianças aí, ficam na rua, às vezes morrem. É muito triste, doutor. E a gente vê que... É um O problema é assédio muito muito sério. Quando Agora é a gente feito, tem que mas quando tem é que saber feito, é pesar feito as com coisas. qualidade, porque esses locais que estão, as mulheres são extremosas, elas se dedicam, elas fazem mesmo, e vem alimentação, vem tudo. Mas precisava ser para todos, não só para alguns. Precisa ser para todos. O que eu estou explicando é que assim, o problema vem se arrastando ao longo de décadas, Mas na tem que verdade. mudar. O prefeito Não tá é aí o pra TJ isso. dar uma Pena sentença. que o senhor não é prefeito aqui, porque eu sei que tenho certeza que o senhor faria isso. Não, fazer, o que está se E fazer tentando uma fazer, o que eu estou programação. colocando, assim, não dá por decreto se criar 170 mil vagas. Mas Não o adianta o desespero do TJ Estado a falar ver, isso, porque já falou antes e vem Você falando, e falou não se bem, cria você por falou decreto bem. 170 mil vagas. Doutora Gabriela. Meu único receio, deram 2 exemplos aqui, de uma que tem uma creche de boa qualidade e uma que não tem. A filha da moça que trabalha comigo, ela tem, mas a creche está super lotada. Então, talvez eles consigam resolver esse problema se eles piorarem a qualidade dos que Desculpa, têm hoje mais em uma dia. informação interessante. As vagas das creches são para todo mundo, independente de nível social. Então, um outro problema que existe, assim, muitas pessoas têm um nível econômico precisava. muito Podem bom pagar. e É podem verdade, pagar, estão usando é. as creches da prefeitura Não porque devia, são muito não boas. devia, não devia. Então, o prefeito agora determinou que as vagas tenham uma preferência para as pessoas que tenham menos condições, porque as pessoas que têm poder aquisitivo para pagar estão usando as creches da prefeitura até porque são muito boas. Eu ainda vou mais longe. Mas será que eu estou inventando a roda, que eu sou muito inteligente? Estou vendo uma lâmpada aqui em cima. Gente, é só ver o poder aquisitivo e a mãe apresentar a carteira de trabalho. Exato. E é o que está se fazendo agora. Isso! E já está prioridade para essa mãe, porque essa criança vai ficar sozinha. E já está Se se tem fazendo. poder aquisitivo, está em casa, trabalho, outra conversa, mas poder aquisitivo é quantos salários ganham lá, qual é a renda da família e ponto. E mostrar que trabalha e precisa da vaga para Às poder vezes trabalhar. pensar custa, né? E dói também. Aí vem uma questão constitucional, né? Que é direitos iguais, Isso, todo mundo é tem o verdade, direito. A pessoa pode recorrer querendo dizer que ela tem o mesmo direito que aquela Exatamente. moça que trabalha, que não tem como deixar o filho. Direitos iguais no conseguir- país desigual? Infelizmente é assim. Vamos lá, gente. Ó.
O inquérito do caso Joaquim está perto de ser concluído. A polícia está aí, próxima à conclusão, a investigação sobre a morte de Joaquim Ponte Marques, de 5 anos de idade. Na semana passada, o Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus à mãe do garoto, Natália Ponte, que estava presa sob suspeita de envolvimento na morte do filho. Já o padrasto do menino, Guilherme Longo, deve ser mesmo indiciado por homicídio. Ângelo Carbone, um homem que atua há anos aí em vara de família, que conhece bem esse universo. Quais são as suas considerações sobre esse caso em específico? Quem soltou a moça fui eu, né? Eu senti de verdade Chega pertinho do a microfone. condição de uma mulher que tem 2 filhos para criar, não pôde enterrar o filho dela. Se vocês prestarem atenção, ela estava em todos os momentos possíveis e imagináveis na delegacia, sempre se apresentando, sempre tentando esclarecer os fatos. Ela comprou medicação cara para a criança. Eu sou diabético, eu sei quanto custa aquelas canetas. Ela foi lá e comprou diversas. Ela comprou medicação também e alimentação balanceada. É evidente que nunca passou pela cabeça dela que aquele marginal, aquele assassino, pudesse ter feito isso para a criança. E eu entendi mais também. Não é justa a prisão dela. Ela estava em perfeito constrangimento ilegal, indo e vindo milhões de vezes, como se o delegado quisesse extrair alguma coisa acima daquilo que ela sabia, que ela não sabia nada. Na verdade, ela acordou lá e viu a falta do filho dela. Eu fiquei chateado de não ver ela no enterro da criança, porque não deixaram, ela não teve o direito ao luto dela. Ela tem uma criança para amamentar. E eu acho que nessa fase processual é temeroso já condenar ela e deixar ela presa. Eu tive um caso igualzinho em Divinópolis, foi na época que eu era advogado do Bruno. Estava eu, o José Arteiro, e tinha mais um outro advogado, e tinha um caso semelhante. E a mãe ficou 3 anos na cadeia presa, também teve o mesmo tipo de situação. E, no final, eu consegui absolver a mulher, e ela saiu, não sabia nem para onde ela ia. E ela falou assim para mim, e agora, meus filhos são tudo grande. Eles ficaram 3 anos sem ter comigo. Agora, já o assassino lá pegou 35 anos, eu espero que esse marginal pegue 40. É isso aí. Não dá nem para comentar, né? Porque é algo que... Enfim. Olha, vamos para o próximo assunto aqui. STJ nega a saída de Champinha de unidade psiquiátrica. O Superior Tribunal de Justiça negou a saída do Champinha lá, né? Da clínica onde está internado. Há 10 anos, ele comandou o assassinato de Felipe Café e Liana Frinebar, que foi torturada e violentada. Ele tinha 16 anos e ficou internado na Fundação Casa até 2006, quando o IML afirmou que ele sofria de transtorno de personalidade. O indivíduo aí, né, nunca foi julgado. E aí, Ari Frinebar, como pai, como homem público, como ver ao longo desses anos essa situação diante da justiça? Bom, eu vejo que a decisão do tribunal foi absolutamente o que eu esperava. É inadmissível imaginar que um psicopata perigoso seja colocado em liberdade, como todos os laudos apresentados até hoje confirmam, ele é extremamente perigoso. Se colocado em liberdade, vai reincidir. Ele cumpriu o prazo de internação de 3 anos na Fundação Casa e depois foi interditado civilmente. A situação dele hoje é essa. Ele está interditado civilmente, está numa unidade da Secretaria de Saúde. Para onde ele vai ser levado, eventualmente, se uma das intenções era fechar essa unidade, se é o manicômio, algum lugar tem que ser levado. O que não pode acontecer, em hipótese nenhuma, é ele ser colocado em liberdade. Eu falo isso com absoluta tranquilidade, não é revanchismo, não é que eu nunca preguei pena de morte, nem nada disso, mas outro dia eu estava falando na minha entrevista isso. Por mais chocante que seja, a minha filha ele não vai matar 2 vezes, ele vai matar a filha de outros agora. Então, é um caso exemplar que precisa ser contido e, mais do que isso, os nossos legisladores precisam pensar o que se faz com um menor psicopata. O Estatuto da Criança e do Adolescente é absolutamente omisso nesse sentido. Ele não trata, o quê? não fala desse assunto. Não existe, menor né? psicopata não existe. E, como as pessoas sabem, quando nasce psicopata, morre psicopata. Então, o Estatuto da Criança precisa ser atualizado, rediscutido, e isso precisa ser introduzido na legislação. Menor psicopata precisa também de contenção, precisa ser retirado do convívio social. Ele é extremamente violento e eu realmente espero que ele jamais saia de onde está,
porque se sair, é absolutamente certo que ele vai reincidir, vai Doutor matar o filho de Carbone, outros. Você que acompanha de perto, né, situações como essa aí, Claro. tudo. Como é que é a gente ouvir isso? Que o Estatuto do Menor não quer nem saber? Mas no Não caso, trata. mas no É um caso dele é misto. diferente. Tem duas situações diferentes. Se for nos Estados Unidos, ele já tinha sido executado. Agora, aqui no Brasil, é um direito meio estranho, mas ele, como ele é demente, é psicopata, é um assassino frio, calculista, é um perigo para a sociedade, ele vai ser internado num hospício. Tem hospício para isso. Eu fico preocupado que ele está numa cadeia de segurança mínima. E esse vagabundo vai sair de lá, vai fugir, eu tenho certeza. É muito Ele difícil finge de que ele é fugir de bonzinho, lá. mas não quero saber. Ele não é para estar lá. Ele é para estar tomando injeção no cérebro todo dia lá e deitado numa cama lá, porque ele é um perigo para a sociedade. Se ele sair de lá, ele vai matar de novo. Ele vai matar gente de bem que não tem nada com isso. E outra coisa, ele é um perigo. Esse cara é mórbido e dá medo. E parece que eles fazem de tudo para soltar esse marginal. Mas não eles, é normal. Desculpa, Não eles interessa. quem? Mas quem que Ah, vai decidir isso agora? mas ó, você vê, tem de ir para o tribunal para isso. Qualquer juiz negava isso daqui, pronto, e já fazia um exame de sanidade mental. Tá Ele já dependendo declarava de ele quê? de doido e Não, agora não internava ele, depende não mais tem nada. cabimento. A decisão é de que ele vai passar por laudos Mas periódicos. vai chegar numa o que é uma época, estupidez, me doutor, desculpa vai a chegar numa sinceridade, época que vai soltar, porque psicopata vai chegar- vai morrer Mas psicopata, não óbvio, adianta então, fazer novos e laudos. depende de quem. Enquanto isso, nós estamos pagando para ele continuar vivo. Mas é melhor, isso. mas é Mas melhor nós não temos lá pena de do que morte imagina aqui. ele pegar, estuprar a família da gente, matar as filhas da gente. Eu também tenho Por filho. mais você acha caro eu que quero? seja, a gente não É tem na barato, nossa sempre é legislação barato. pena de morte. É. Então, que ele fique contido. É o custo de viver em Olha, sociedade e manter eu essas se pessoas. fosse o Estado, eu também. punha ele na segurança máxima, junto com aqueles outros lá, assim acabava logo. Porque esse negócio, ele não é aceito nem na sociedade prisional. Esse marginal aqui, ele é um perigo, ele é dissimulado. Você olha para a cara do vagabundo, você vê a cara dele. Se ele sair de lá, ele apronta mais 10 iguais. E o pior de tudo, a gente não sabe o que ele já fez. Aconteceu lá porque pegaram Eu ele. sei. Exatamente. Mas então a senhora já imagina que desgraça. Então esse sujeito não dá para entender e não dá porque como é que tem advogado que defende e como é que tem juiz aí que dá parecer lá? Eu não acredito. Isso é uma Eu não- questão não é interessante. normal. Assim, Não existe é. um advogado, É. não é advogado do Estado, porque todo mundo tem direito a um advogado, Ah, e mas para que isso que é existe isso? o Estado que vai nomear um advogado. É claro. No caso dele, não é um advogado nomeado pelo Estado, é alguém que quer aparecer, ou sei lá que interesses tem por trás, que não é um advogado do Estado, é um advogado particular que está defendendo ele. Isso é uma coisa deve que ter tem uma pagamento, certa de dificuldade de graça não compreender. Eu faz. até sou É. advogado, Agora- mas tenho agora- dificuldade de agora Tem uma entender isso. legião do mal atrás, né? Imagina ele fazer isso para a Financiando. família do advogado. Não é normal. A gente tem medo. Agora, eu acho que esse lugar não é insalubre para ele, é pouco. É segurança mínima. Esse cara está preparando para fugir. E ele, 10 horas na rua, ele faz coisa muito pior. Ele tem de estar num hospício trancado. Estou falando para vocês. Ele vai ter direito a esse indulto agora de Natal? Ele não, Não, tem não direito tem a indulto nenhum nenhum. e vai Nada. ficar lá Tá lá preso. preso. Não, ele não deve Não, sair pode- nunca mais. Exatamente. Provavelmente Se ele não Deus sai quiser. mais. Agora, não eu vai só sair. vou discordar uma coisa do Dr. Carbone. E o doutor Ari Friedebach, vereador que está aqui conosco, vai poder dizer se eu estou errado ou não também. Não tem cara, não. Doido não tem cara, não. Eu tenho medo, porque dissimulado. Mostra a foto ali. Você diz que esse menino aí, ó, que nós Ele vamos tem um mostrar a aspecto foto aí. lombrosiano. Esse cara Mostra aí, é um Arraiana, é um mostra aí, assassino. Fernanda, a Essa foto do teoria rapaz. caiu por água faz tempo. né? Mas Olha pra cara dele, é um justamente dissimulado. É por isso que ele é um psicopata. É um O psicopata perigo. é Isso a daqui- máscara. Ele Ele é Esse perigoso é o na perigo. cadeia que ele está. Ele é perigoso na cadeia que Esse ele é está. o perigo mora aí. Não, e faz vai olhar parte pra do cara quadro dele de e um vai achar? psicopata, justamente ser dissimulado. Ele é simpático quando ele está sob vigilância, ele se comporta bem. Quer dizer, falar, não, porque ele se comporta bem lá dentro, é óbvio, ele está sob vigilância. Solta ele sozinho na rua, vamos ver o que ele faz. Eu não quero nem saber. Ui, Jesus. Muito bem, agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais programa Gente que Fala para você. Quero desejar aos meus amigos engenheiros, agrônomos, tecnólogos, técnicos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, todos os nossos colegas que são registrados no CREA São Paulo, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Mas também a toda a sociedade paulista, a todos os brasileiros, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, que todos nós merecemos. Muito obrigado. Muito bem, eu quero fazer um convite a você para que baixe o aplicativo da TV Êxito e nos acompanhe ao vivo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, viu? É de graça, portanto, basta você aí acessar, seja qual plataforma você usa, se é da Apple, se é o Android, enfim.
pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito gratuitamente. Para você que deseja opinar também sobre os assuntos que estamos tratando aqui, deve também participar conosco agora através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. 11 5081 3782. Hoje nós vamos falar sobre o programa de valorização pelo mérito, que vai beneficiar aí 16 mil profissionais da educação. Conosco, a primeira vice-presidente da FEPESP, Thaís Helena Costa. Como vai, Thaís? Tudo bem? Liliane, meu cumprimento a você, aos seus convidados, Obrigada. ao público que nos ouve. E tomara que tenha muito professor ouvindo a gente. Oba! Olha aí, gente. O programa de valorização pelo mérito para profissionais da educação já foi tema aqui, inclusive no boletim da FEPESP. Quando a medida foi aprovada e quais profissionais podem ser beneficiados, hein, doutora Thaís? Bom, esse programa ele foi sancionado em 2009. Quer dizer, ele já tem aí 4 anos, tá? E ele significa o seguinte... Diga, Liliane. Você disse algo, eu te interrompi? Não, estamos ouvindo. Tá. Os professores conseguem aumentar os seus vencimentos, dizem que conseguem até mesmo quadruplicar ao longo da carreira, porque o salário inicial, ele vai adquirindo e vai se beneficiando das regras de promoção, certo, que elas são relativas à assiduidade e tempo de permanência numa mesma escola. Então, esse programa de valorização da rede estadual, ele existe e o professor precisa aderir a ele. E como faz para aderir, então? Olha, para aderir, você tem que entrar em contato com o www.educação.sp.gov.br, porque vocês precisam buscar a possibilidade de aumento e tentar se enquadrar nos requisitos. Precisa possuir um certificado de ensino médio ou equivalente, tem que ter um mínimo de 5 anos de efetivo exercício. Então, esse pessoal que trabalha na educação, professores, agentes de serviço, agentes de organização e aqueles também que são graduados, no caso são secretários de escola, eles têm que cumprir esse requisito. E então eles têm que procurar o programa no site da Secretaria da Educação. Agora, doutora Thaís, antes de terminarmos, eu gostaria de contar para o pessoal de casa como é que foi a premiação aí para os profissionais deste mês. Ah, claro! Neste ano, ele já premiou 16 mil professores, diretores, supervisores de ensino que estão inseridos no programa. Bacana. Eles foram promovidos agora em dezembro, já receberam o pagamento no dia do recebimento dos vencimentos, que é no 5º dia útil, inclusive com retroatividade. Maravilha, Tá? olha aí, então, boa notícia. Ontem, né, no dia 16, foram pagos os períodos retroativos de julho a 31 de outubro. Então, o pessoal está contente, está feliz, é alguma coisa que dá um ânimo, um estímulo, especialmente nessa época, valoriza a carreira, e nós aqui da FEPESP não fazemos outra coisa senão correr atrás da valorização das carreiras, não só do professor, de todos os servidores públicos, e lutar, né? Defender as categorias que não são afetas, né? Muito bom, doutora Thaís. Obrigada pela participação. Um grande beijo. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, querida. Olha aí, gente, o consumidor que desistir de financiamento de imóvel deve ser reembolsado imediatamente. Isso segundo o Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ, a cláusula que determina a restituição dos valores pagos no fim da obra ou em parcelas é considerada abusiva. Ela deve ocorrer imediatamente em caso de culpa exclusiva do vendedor ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem pediu a rescisão. Doutora Gabriela, isso de fato tem acontecido? É algo que tem que se esperar aí pela justiça, não é? Que a gente sabe que uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Tem que brigar. Infelizmente, todos os contratos, não vou dizer todos, mas a maioria, existe essa previsão
que é a devolução somente no fim da entrega da obra. Agora, vamos combinar. Se a pessoa está desistindo da compra de um imóvel, que ela com certeza fez uma economia durante anos para poder comprar um imóvel, se ela está desistindo é porque realmente, na maioria das vezes, foi erro do vendedor. Então, a entrega vai demorar. Normalmente, ela desiste por isso. Então, como é que ela vai receber aquilo que ela já está desistindo pela demora da entrega? Né? E por culpa do vendedor, ela não pode assumir esse prejuízo, porque normalmente a pessoa vai precisar usar aquele dinheiro para comprar um outro imóvel que já de uma outra incorporadora, que seja um pouco mais honesta ou que entregue no tempo, né? O que vem acontecendo bastante também existe um prazo já, uma determinação que nos contratos e na lei, que a empresa já incorporadora pode demorar mais 180 dias para entregar, né? Então, nessa situação, já prevendo essa demora... Dias são 6 meses. 6 meses. Então, já tem um prazo a mais, né? Então, se ela demora ainda mais, nessas situações, é dever dela devolver esse dinheiro, porque ela não pode se utilizar de um dinheiro que não é dela. Na situação que a pessoa desiste e o vendedor não tem estado cumprindo o prazo, tudo certo, tem que devolver parcialmente na forma como determinado por essa decisão. Nessa decisão foi uma senhora que já ia... Senhora não, uma moça que ia casar. Ela não conseguiu, teve que adiar mais de 6 vezes o casamento dela, porque a incorporadora ficava, eu vou te entregar a chave daqui a 15 dias. Não, daqui a 20 dias. Então, ela ia prorrogando. Pagou multa pelo vestido de casamento, pagou multa para o buffet, para o fotógrafo, enfim, inúmeras situações. E ela não conseguia nem o dinheiro de volta que ela poderia estar investindo em outra situação para ela. Demorou, nessa situação, 3 anos para ela casar depois da entrega do apartamento. O noivo não desistiu? O que é isso, senhor Ari Friedenbach? O senhor está insinuando que se a gente ganha um tempinho a mais para pensar, a gente não casa, como Mais diz ou o menos. ditado? Quem pensa não casa, não é assim? Não tem uma história assim, que é parecida? Você viu quanta Eu coisa penso que envolvida quem casa nessa quer história casa, de né? casa, hein? Nossa, que transtorno que causa isso. Essas construtoras, gente. Nossa Mas o Senhora. ideal e o real, que bom que eles já estão sensíveis a isso. Porque você imagina, você para de pagar lá no meio porque aconteceu Não, alguma eu coisa. brinquei, mas a situação é realmente gravíssima, conforme... E, infelizmente, Você é contou só aqui entrando pra na gente. justiça. Ninguém consegue. Eu participei dessa semana da conciliação. Muitas incorporadoras participaram dessa situação e pouquíssimas faziam um acordo. Então, a pessoa tem que continuar brigando na justiça para conseguir aquilo que já é de direito dela. Eles ainda gasta dinheiro para brigar na Nossa, justiça. e né? olha que na hora que você vai fazer os cheques para comprar, você não sabe nem o que você paga, né? Porque são 500 mil cheques. Vai preenchendo aí. 500 aqui, 1000 ali. Mas para que é esse aqui? Não, esse aqui é disso. Você não sabe o que você está pagando quando você compra um imóvel na planta. Tudo errado. Pega de Não volta. é? Olha, Tem que atualizar, O grande até. problema é o seguinte, na hora que você vai comprar, eles vendem para entregar daqui 3 anos. E Eles mostram uma prestação baixíssima e um valor, só que eles cobram a corretagem antecipada, a taxa do advogado deles, a taxa de não sei o quê, é um trambique só. Na hora que a pessoa chegar e esperar aqueles 3 anos que ele vai receber, ele vai financiar o cheio. Aquilo ele perdeu aquele dinheiro. aquela Mas se entrada ela entrar toda com a ação com a doutora aqui, ele vai pegar de volta todo esse dinheiro, porque é ilegal isso daqui. E não precisa rescindir o contrato. São cobranças absurdas. Por exemplo, cobrar a comissão antecipada. Então, eles pensam que o coitado do consumidor é trouxa. E o pior de tudo, vocês não sabem. O valor que eles estão, a metragem do apartamento, eles falam em 2 dormitórios, 40 metros. O cara não tem uma ideia. dividiu, Ele não vai né? conseguir, só se for anão. E é ruim a situação aqui. Então, gente, cuidado. Na verdade, essas promoções maravilhosas, R$700 por mês, é tudo mentira. A atualização do valor final daqui 3 anos é maior do que o valor de mercado hoje. Ou seja, se você esperar ficar pronto, sai mais barato fazer o financiamento do que se dar de presente 3 anos para essa gente aí que está especulando e ganhando dinheiro de vocês. Não, doutor Carbono, acabou com a venda de todo mundo. Ah, mas é triste. E a doutora sabe disso. Fala para mim, doutora. Eles conseguem oferecer um preço baixo no início, por quê? Exatamente por devolver o dinheiro das pessoas que não querem só no fim. Então, eles se utilizam do dinheiro daquelas pessoas. Às vezes, até já vendeu o imóvel para outra pessoa, mas só devolve no fim da obra e eles utilizam esse dinheiro para outra eles obra.
preciso pegar praticamente esse um banco. Exatamente, é um banco. Eles não têm o dinheiro para fazer a obra, na realidade. Eles Na realidade utilizam é essa. dos consumidores Eles de outras simplesmente têm um obras. terreno que muitas vezes... É uma pirâmide. Nem é né? dele, nem é dele o exatamente. terreno. Eles pegam o terreno, Exatamente. vendem, Montam e as depois tendas. dá de pinote, lá Exata- some, e o coitado do dono nem recebe os apartamentos. É um estelionato. Existem- Tem grandes picaretagens nesse E meio fora a aqui, e festa que devia que se estar tudo faz. preso. É. Vira tudo uma festa. Esses lançamentos É. usam muito da coisa do marketing visual e do marketing da emoção, né? A pessoa vai numa grande festa, ganha cafezinho, ganha isso, ganha aquilo, música, balões. Cafezinho que nada, Ganha champanhe. uísque, Eu digo, champanhe, champanhe e café. tudo. Então a pessoa vê aquela maravilha, aquilo só pode ser uma maravilha. Porque está todo mundo comprando, está todo mundo feliz, eu também vou comprar, não é verdade? Então usa toda a psicologia. Isso deve ser legal também. Vai comprar lúcido, sem nenhum balão, sem nenhum champanhe, nada disso, né? Seria o correto, né? Mas, ô, doutor Carbone, mas se não for desse jeito, você está achando que é todo mundo que tem dinheiro igual o senhor? Não, não O tem dinheiro cidadão para vai começar, comprar não. a casinha Porque- dele, como mas é que vai tadinho, ser? mas ele vai entrar pelos canos. Primeiro ele tem que ver a metragem, 30 metros quadrados, 17 metros quadrados, não vai dar para Mas, pôr a doutor, tudo bem, família lá. eu moro num estúdio, não fala mal de mas 30 metros não, quadrados, mas eu por falo, acho favor, maravilha, que eu mas moro a senhora tem quantos filhos? Ela é Esse mínima, é o problema. minimalista. E tem Ela é estúdios mínima. lindos. Eu moro sozinha, Eu estou mas preocupado, é que o eu povo, digo, o povo são 30 chega e lá, poucos metros. ele fica acreditando, abre o jornal, doutor Fendema, o senhor abre lá, R$ 780 por mês no Itaim. Ah, o cara que comprou é tonto. Ele não vai, na hora de sair o financiamento, ele não vai conseguir pagar daqui 3 anos. É triste. Agora estão induzindo o povo a erro. Eles têm de entrar naqueles planos habitacionais, que tem lá uma prestação compatível com a vida deles, Sim, e eles não podem ser lesados. Agora, é triste você pagar a comissão antecipada, pagar as taxas, pagar até a taxa do advogado deles lá, e depois, chega na hora do financiamento, não vai sair coisa nenhuma, e, como vocês já falaram aqui, eles vão vender para outro. É triste. Isso daí é um estelionato continuado e devia estar tudo preso. Eu queria só dar atenção para o consumidor em outra situação que acontece bastante, a falha na informação. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela comprou um apartamento que no quarto dela não cabe a cama e o armário junto. Se cabe o armário, é um armário que não cabe um cabide. Então, nessas situações, você tem que ficar muito atento com a metragem, porque esses apartamentos mobiliados que eles mostram de ilustrativos, não é uma cama do tamanho real. Os móveis têm uma outra não dimensão, é um né? armário do tamanho real. Se você levar um cabide real, não vai caber dentro daquele armário. Então, é a daquele... tal da ilusão, né, que eles fazem. E o montado, né, o decorado é uma ilusão. A planta no apartamento, na sua sala vai caber sofá, mesa de jantar, a televisão e ainda vai ter uma mesinha na frente do sofá para a televisão. Não vai caber, você não vai passar o pé, às vezes. É uma situação que o consumidor tem que ficar muito atento, prestar atenção, levar fita métrica, ver as medidas certinhas, porque é uma verdadeira enganação. Eu vou comprar alguma coisa, vou levar a trena para medir. Sim. De É o verdade. fim do mundo, gente. Mas é bom Passa levar, do- porque os móveis têm outra dimensão. Parte é do muito princípio importante que estou sendo enganada? Sim, É isso? é exatamente. Que Brasil E, é olha, esse? e é uma compra tão cara, consulta um advogado, consulta a doutora Gabriela, conversa antes com ela. Vê quanto está um metro Vê quadrado o da região, contrato, não é? Porque isso a gente analisa nunca direito. se toca disso, né? tem tanta Um metro gente. quadrado, se você vai comprar, como o doutor falou, os 30 e poucos metros. É. Como é que você pode pagar um preço de ouro só porque... 20 mas mil é o metro Itaim, quadrado, mas 20 mil. veja realmente a realidade do bairro, né? Quanto custa um metro quadrado no Itaim? Quanto custa um metro quadrado lá em Moema? As pessoas têm essa coisa o boato é que gera o aumento na bolsa e etc. Né? Isso que faz a economia inflacionar, não é verdade? Eu não sou especialista nisso, mas a gente vê no dia a dia. Então, se o cara falou que o metro quadrado ali vale ouro e começa a espalhar isso, e a Não, construtora e manda isso para frente, você vai pagar ouro. Hoje em Então, dia já tem nos jornais de todos os estados para você fazer o cálculo. caderno. Você coloca lá o valor do imóvel, você coloca a desvalorização, de Pelo repente você está tempo, comprando usado, maravilha, você vai vê pelo bairro, tem um valor, você faz um cálculo certinho e nos jornais dá para você já ter uma ideia de quanto vale o metro quadrado naquela região. É vantagem comprar usado? Eu acho. É porque é pessoal isso. As varandas estão tão enormes. Isso eu estou falando de um apartamento maior, tem varanda, né? É uma varanda enorme e um banheiro que você não consegue lavar a cabeça, porque você bate o braço no box. Então, isso mais é pessoal. Eu só comprei só usado.
Muito Quanto mais mais antigo, barato. melhor. Né? Então, Que é, pé tá direito bom, né? Muito mais Não é barato, vantagem? muito melhor. O preço é a metade do Não, e preço. E as você está metragens lidando são com, Exatamente. você Lá tá em lidando com Higienópolis, outro lá tem cada consumidor, você apartamento não está imenso, lidando com lindo uma de morrer. financiadora. Dá, e você paga 1/10 do valor. Esse valor, isso daqui é uma bolha. Está todo mundo comprando com financiamento fácil. Vai chegar uma hora que ninguém vai poder pagar. Isso há 20 anos atrás aconteceu com os carros. Você lembra aqueles financiamentos em dólar? Que ninguém. Até hoje eu tenho um processo dessa natureza. Muita gente Olha, perdeu tudo com essa história. tem cara que compra 3, 4 apartamentos de 20 metros quadrados cada um e vai ficar com isso na goela. Vai ficar na Se goela. juntar tudo, não dá exatamente. um, né? Agora, doutora, tem flat que custa $200 mil. E são os golden da vida, que são maravilhosos. Agora, nós estamos falando para uma população que quer ter filho, que quer crescer. E como é que é? Não dá nem para pôr no cabide, que a doutora falou que não dá para pôr no cabide. 2 filhos não dá para pendurar. É muito ruim. Maria. Olha aí, gente, eu sigo aqui com o programa Gente que Fala e quero te contar que a cidade de São Paulo passa por uma crise de sabe de quê? Mais uma das muitas, né? Mobilidade urbana, evidenciada com os protestos de 2013. Especialistas apontam problemas em todo o sistema, agravado pela falta de ônibus e pelo atraso na expansão do metrô. Ainda agora, uma preocupação com as possíveis consequências do novo plano diretor, que quer incentivar a concentração da população onde já há transporte público. Estou vendo você lá, hein? Estou vendo você lá, doutora Gabriela. O vereador Ari, não vai dar para você ir no lugar que você quer chegar hoje, não, meu filho. Pode ficar aí calminho, agindo as suas coisas por telefone. Também por telefone não pode, vai ser multado, né? Doutor Carbone, como é que é transitar na cidade de São Paulo parado? Olha, eu achei gozado. No domingo, eu tinha de estar na Paulista e, ao mesmo tempo, depois eu tinha de estar na Liberdade. Com o metrô é fantástico. De lá eu saí num pulo. Agora, de carro você não andava. Não. E no sábado eu fui atravessar a Paulista de noite, fiquei 2 horas lá. Agora, o que eu acho... Mas só foi ver os enfeites o que de eu Natal, acho estranho né? do prefeito aqui é que ele faz uma via para ônibus e não passa ônibus. Aí ele fica tudo encalhado, a turma lá, não quer deixar mais os táxis passar e ele gosta de multar. Agora, ele está atrapalhando a cidade. Lá no centro de São Paulo, ele fez uns absurdos, sabe? Uns negócios assim que não tem cabimento e parece que ele gosta de tinta. Porque ele pinta e depois ele despinta e passa de um lugar para o outro. Outra coisa, tinha lugar para motoqueiro. Pô, os caras estavam mais ou menos tranquilos. Na Sumaré, sorvete, só está lá perto lá. Poxa, era um lugar que a gente passava numa boa, tranquilo. Ele vai lá e tira isso daqui e coloca lá um lugar para ônibus que não vai andar ninguém. O que ele quer é multar. Agora, eu queria saber o seguinte, quem é que pensa por ele? Será porque ele não está muito ligado em São Paulo e nem preocupado com a gente. Ele quer que os moradores, principalmente aqueles que invadem, você não vai acreditar. Lá na Quintino Bocaiúva, na frente do meu prédio, invadiram aqueles de movimento sem terra lá. Eles ficam lá com água, luz, a prefeitura deve pagar, ou a gente paga, né? Eles ficam lá de cima indicando quem é que vai ser assaltado. E o prefeito não faz nada, ele é lindo, ele parece que o movimento é dele, ele vive com essa gente aqui. Quando, na verdade, essa turma devia estar tudo presa. Quando a gente vê aqueles movimentos que eles começam a derrubar tudo, quebrar, aquelas coisas todas, as TV de plasma estão tudo lá dentro, dá para você ver lá das janelas. Agora, não entendo porque o prefeito não enxerga. E por que será que não enxerga? Não sei, parece que ele gosta Então, disso, é- da é- turma eu quero dele, né? pontuar algumas coisas. A primeira, assim, a gente precisa deixar claro para as pessoas que segurança pública não é a prefeitura e o governo do Estado. Mas ele devia tomar conta Governo do disso, Estado. pelo amor de Deus. Né? Então, assim, primeiro, a gente tem problema de segurança, que quem cuida, Polícia Militar, Polícia Civil, é responsabilidade do governo do Estado, não é da prefeitura. Uma outra questão aqui, eu discordo da crítica em relação ao plano diretor do adensamento das pessoas nas áreas que a gente tem transporte público. Muito pelo contrário, eu acho muito interessante você ter adensamento onde as pessoas têm facilidade de usar o transporte público. Mas não tem. É Você falho. estava falando do metrô. O metrô é ótimo, só que a gente tem uma malha ferroviária nada, Exatamente, minúscula. pelo adensamento, É justamente muito você tem pequeno. condição de atender toda essa demanda de pessoas, na verdade. Então, eu acho que assim, colocar mais A gente hora que próximo tiver do uns transporte é ônibus muito decentes, interessante. tiver um transporte legal, você acha que eu vou de carro? Mas nunca. Bom, o problema nunca. é o seguinte, a gente Agora- tem esse agora, problema não dos tem, táxis, não nas tem. faixas de ônibus, que eu sou absolutamente favorável que os táxis Devem possam continuar, usar. claro. Até porque, na minha opinião, táxi é transporte Exatamente. público. Quando você... Só o o táxi preço não que pode não tá usar... público. O táxi em São Paulo é bastante caro, de fato. Agora, ele fica muito mais caro quando ele não pode usar a faixa Sim, do você tem ônibus. razão. Verdade. Ele fica parado é. no trânsito. Mais caro pra Agora, gente. você vai pegar um táxi porque ele é mais ágil, ele pode pegar a faixa Agora do não é ônibus. mais, Se é. não é mais, aí você pega o teu próprio carro. É mais um carro na rua Isso, piorando só o tem trânsito. razão, só tem Então, eu razão. acho que precisa ser repensado
Primeiro, a questão dos táxis nas faixas de ônibus. Eu sou Mas a absolutamente impressão favorável que ele faz por que impulso, utilizem. ele faz por impulso. Mas ele já tirou, já proibiu ele falou agora? que de tudo novo? que Não, ele está fez, se discutindo tudo ainda. que ele fez não- que foi caçado por medidas judiciais, ele faria de novo. É estranho. Parece que ele não está ligado em São Paulo. Pena que o senhor que não é o prefeito. O senhor se preocupa com a luz dos bairros. É essencial isso daqui. Quanto estupro, quanto roubo, quanto assalto. O senhor está minimizando uma situação prevista. E o senhor não está precisando da segurança pública. A gente sabe que não tem também. Porque toda hora que você precisa, não tem. Mas pelo menos a iluminação o senhor está dando. Agora, o que ele quer? Ele quer pegar e fechar os bolsões, fica tudo parado os carros, os táxis não podem andar, ele coloca tudo junto e não tem ônibus para andar. E os ônibus que andam está tudo Uma outra estrupiado. crítica importante é o seguinte, muito a ruim. gente tinha em algumas estações de metrô que estão deixando de ter os estacionamentos do lado Você do falou metrô. bem também, Que exatamente. você pega, é. vai de carro até a estação do metrô, deixa o carro lá e usa Agora, o metrô. o professor não Agora sabe. estão tirando. Olha, Perto da minha casa, na Marechal Deodoro, tinha um estacionamento, provavelmente vão construir um prédio esse lá da agora. Marechal Deodoro, o meu irmão deixava o carro lá, Eu também. bateram no carro dele, não tem seguro, não tem para quem acionar. E como é que fica a história? multa, E o senhor não acha e tudo, nada. e exatamente. E o senhor Bom, o pagava estacionamento por lei mensalidade. tem que ter seguro. Mas né? não tem nada. Aquilo vai Deveria sumir ter. os donos de lá. Isso que é esquisito. Não, o terreno Agora, está lá disponível, provavelmente vão construir um prédio num lugar que tinha que ter um bolsão de estacionamento. exatamente. Mas não é exatamente. lei, tem que ter estacionamento, Estacionamento? próximo à Não, estação. não, Isso não é uma existe lei. nenhuma Não, lei. mas é uma lei. questão de Não, de bom planejamento. senso, né? De planejamento. bom O senso. povo quer falar, o César Augusto da Moca. Vereador Ari, hoje eu mesmo vi uma iluminação de péssima qualidade de um vídeo na internet gravado recentemente, onde criminosos abordam motoristas chutando o carro, jogando pedra, portanto assaltando, numa grande avenida que liga São Paulo ao ABC. Gente, como pode isso? Diz Só do ele, é um nome. verdadeiro absurdo, é uma boa iniciativa iluminar as Mas eu preciso palmeiras. do nome do Eu vou te falar. Já trabalhei lá e é muito escuro, mesmo com luz, o centro aí, os bairros são pobres, tem regiões perigosas e escuras. Ô, meu querido César Augusto da Moca, pode mandar o endereço certinho que a gente já passa para o Frindebar aqui. Olha, não sei se é, mas deve ser com certeza ali próximo a Salim Farah Maluf, os Três Tombos ali. Sim. Casos de conhecidos nossos que passam no horário de rush, embora eu veja sempre viaturas de polícia ali, sempre os mesmos fatos de pessoas que são assaltadas nos Três Tombos, Pelo no amor túnel, aquela coisa toda, ainda continuo ouvindo isso. Tá Cícero com Itapevi, iluminação? Gabriela Guerra, eu estou desencantado, Tá não tenho escuro, mais fé, não acredito mais na educação brasileira, já que tudo é no tapetão. Veja o exemplo do IPTU de São Paulo. Exatamente. Agora, apesar da vitória aí, de uma pequena vitória do IPTU, eu não estou muito acreditada também, não. Eu não Não tá tenho com muita fé, não? esperança para dar para... Desculpa, qual que é o nome dele? Espera aí que eu já vou te dizer, o Cícero de Itapevi. Cícero, eu não tenho muita esperança, não. A única coisa que eu acho que eu posso te dizer é que, com relação à educação, eu acredito que sim, tenha bastante evolução e que o futuro aí, com essa educação, melhore toda essa parte de impostos. Jurandir, de São Paulo, aqui do Jardim São Paulo, doutor Carbone, pergunta, segundo a Folha de São Paulo, o governo Alckmin apura suspeita de fraude em delegacias móveis, já que, depois de gastos R$7,5 milhões, as 25 unidades planejadas estão paradas. O governo do Estado não argumenta que é austero? Eu não entendi. Não é problema do prefeito. Ele faz o que ele pode. Ele ganhou a estrutura lá. Do governo do Estado e da Prefeitura Móvel. A situação é de verdade, a gente não tem nem gasolina, não tem nem combustível. Eles pedem para os policiais ficarem parados para não usar. Porque então a gente fica à mercê dos bandidos. Outra coisa, a gente não tem carros com condições de enfrentar os bandidos, não tem blindagem, os armamentos dos policiais é a desejar. Quer dizer, na verdade, os coitados ganham uma mixaria e eles enfrentam aquela realidade deles, eles expõem a vida deles, eles têm família para criar. É triste tudo isso. Mas eu acho que essa parte imóvel dessas delegacias é investimento. E deve estar faltando verba para poder colocar para funcionamento e gente também, e pessoal especializado. Eu fico muito chateado com tudo isso daí e a gente vê que tem muito crime que não aconteceria se ocorresse isso. Eu estava indo para o Guarujá e tinha um motoqueiro lá, ele vinha atrás de uma outra moto para assaltar, e já vinham com a arma na mão, e não tinha ninguém, e você ia andando os quilômetros, e você via ele lá tranquilo, deve estar tudo sendo filmado, e os dois lá atrás do coitado do menino, eu tive de pegar, encostar o carro, e ir para cima do sujeito para tirar
Então, você fica imaginando, eles ficam refém. É que nem o senhor está lá, o senhor está vendo no teu carro, os caras com a arma na mão, e o senhor não tem para quem reclamar. Passou o pedágio, dançou, e não tem nada. O que a gente faz, né? Josias do Jardim Bonfilhori, o vereador Ari, o senhor poderia defender o aumento do IPTU em São Paulo? Veja, por mais desagradável que seja, eu defendo o aumento do IPTU, sim, porque eu conheço com profundidade a periferia da cidade de São Paulo e sei do que precisa e quanto investimento precisa. A prefeitura está construindo 2 hospitais, retomou mais um ontem que estava 3 anos fechado. Isso custa muito dinheiro. Teve uma movimentação enorme nas ruas contra o aumento do transporte. Isso precisa ser bancado. O ano que vem vai custar de subsídio para a prefeitura 1 bilhão e 600 milhões de reais só para subsidiar o transporte público. Então, assim, existem demandas muito grandes de investimento. É muito importante que fique muito claro de que o aumento do IPTU de até 19,8% foi para algumas regiões, para as regiões mais abastadas da cidade, sendo que nas regiões das pessoas que não têm condições, diminuiu em menos 12%. Vereador, para onde vai o dinheiro das multas? Vai para o onde? sistema Mas viário. ninguém vê, Esse é um ninguém dinheiro vê, carimbado. ninguém vê, é. Agora, os a gente 500 precisa bilhões? ter a clareza de, assim, a imprensa precisa ser responsável a noticiar o IPTU de que não aumentou para a cidade toda. As pessoas que não têm condições tiveram redução de até 12% de imposto. Quando você fala de aumento de 20%, são 14%. 6% é só correção monetária. Então, são 14%. E essa gritaria toda em cima do aumento de IPTU, você pega quanto você paga de IPTU na sua casa, quanto significa 14% disso? É nada. Na verdade, é muito pouco. Na minha não, viu, doutor? Não, é muito pouco. Você falar de 14%... Mas na casa de muita gente é muito. Não, mas você fala de 14%, você vê as pessoas... região onde eu moro, Higienópolis, tá, que é a elite da elite de São Paulo, os caras vão comprar um panetone ali numa doceria do shopping, que custa mais de R$100 um panetone. É mais do que ele vai pagar de aumento de IPTU. Então, assim, na gestão Kassab aumentou... Na gestão do Kassab, tem gente que está isenta de IPTU. Minha região, que é Barueri, ali... Bom, você é outra cidade. Agora você tem gente que está isenta do pagamento de IPTU, você teve um aumento da isenção dos aposentados e pensionistas, então não é para toda a cidade que teve o aumento. Na gestão Kassab aumentou em 60% o IPTU e não teve essa gritaria toda. A isenção vem da metragem de região, né? Dos dois. Metragem e região. Então, não é 20% para todo mundo. Tem gente que teve redução em 12%, teve um aumento da isenção de gente que não paga IPTU, teve aumento de pessoas beneficiadas, pensionistas e aposentados. Então, assim, precisa colocar dosagem. Quem está pagando mais é quem pode mais. Mas, Ari, a gente vê o seguinte, ó. O povo tem que pagar, porque ele tem o lá povo imóvel. não paga. O povo que mora o, na Zona Leste não teve aumento, teve redução do IPTU. O povo, a elite está pagando a conta. A elite, mas tá bom, mas a elite é porque ela conseguiu. Mas a elite pode pagar, na verdade é isso. Mas espera aí, então por que essas empresas que constroem aí, paga 10%, 5%, dá uma caixinha para lá, como é que fica essa história toda? Você está falando da corrupção? Da corrupção, a corrupção exatamente. é uma outra coisa, não tem nada a ver com imposto. Mas aliás, coisa, o imposto... nós temos de pagar. O imposto está tendo que aumentar porque as construtoras fizeram esse esquemão de corrupção durante anos, e isso refletiu também nos custos da cidade. Então, manda buscar o dinheiro deles e paga lá, e não onera tanto a população de classe média. Você está sabendo desse problema porque está sendo investigado e estão correndo atrás. Mas é uma tristeza, o senhor não acha que é uma tristeza? Gravíssimo isso. Óbvio, não estou defendendo a corrupção. Muito pelo contrário. Se não tivesse esquema de corrupção, talvez a gente precisasse aumentar o IPTU agora. Eu vou contar uma coisa para o senhor. Se a gente visse alguma coisa, se a gente visse a prefeitura devolvendo esse dinheiro em coisas boas e o senhor não precisasse ficar mandando acender luz... Não, olha, sabe o que acontece? Eu vou te dizer uma coisa. A gente pagava com carinho. Eu estou trabalhando como vereador. E como vereador, eu estou vendo a seguinte situação. A imprensa, de forma extremamente irresponsável, não noticia as coisas boas que acontecem. As creches boas... Creche boa não é notícia. Hospitais... Não tem. Isso não é verdade. Desculpa, o senhor não é uma verdade. Doutor Ari, hospitais estão sendo construídos 2 hospitais na Zona Leste, mais um na Zona Sul ontem, que foi retomado pela prefeitura. As creches boas, estão havendo melhoras no transporte. Os ônibus estão andando mais rápidos. Não é verdade. A imprensa, Jornal Nacional, Revista Veja, não noticiam isso. A Folha de São Paulo não noticia isso. Não é notícia. Não vende. Notícia boa não vende. É verdade. Olha, e isso porque os principais clientes, né, dessas grandes emissoras é a própria prefeitura e o governo do estado.
Falei. Vamos pro rápido. Rápido embora? Já ir para embora? É verdade. Eu ia fazer o intervalo começar, vou embora. Agradecendo aqui a presença de cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral jornalista Fausto Camunha. Beijo a todos e até o próximo programa.